Olá, eles aqui no Brasil, tudo bem? Muito prazer estar falando com vocês, especialmente se você é um aplicante a LCP do seu comitê. Então, primeiro, meus parabéns aí pela decisão. Espero que você aprenda muito, muito, muito com esse processo. É um processo muito enriquecedor, é um processo muito legal de se viver. É um processo onde a gente se descobre completamente e a gente entende a nossa ambição para o nosso comitê. Então, espero que seja muito útil para vocês e realmente engrandecedor. Então, muito prazer, meu nome é Rodolfo Lessa, sou MCP da ESEC no Brasil, e nesse momento eu vou estar falando um pouco sobre o contexto da nossa organização. Então, esse é um chat para a gente conversar um pouco sobre como está a ESEC a nível global e como está a ESEC no Brasil, e mais principalmente, qual é o nosso papel nisso. Então, primeiro, né, como é que nós estamos indo como organização a nível global? Onde é que a ESEC se encontra nesse momento? Quando a gente olha para a ESEC a nível desde a sua fundação. Então, o que acontece é que hoje em dia nós estamos decrescendo como organização, quando a gente pensa no número de realize. Isso eu estou olhando para o último termo da AI, então o termo 1718. Quando o último termo da AI começou, no dia 1º de agosto, comparado com quando ele terminou, agora nesse último dia 1º de agosto, nós estamos decrescendo em número de realizações, o que é algo extremamente preocupante, porque em número de realizações, nós já estávamos crescendo como organização havia mais de 10 anos. Então, na verdade, mais de 13 anos que a ESEC crescia a nível Realize. Então, todos os anos nós crescíamos, porque o nosso produto ele se tornava mais relevante. E aí, agora, pela primeira vez, nós decrescemos em número de realizações de intercâmbio, o que é algo muito preocupante. E aí, esses números são: nós tivemos 83.726 realizações no termo 16-17 da AI, e no termo 17-18 nós tivemos 77.862 realizações. Um decrescimento aí bem preocupante. Mas o ponto de atenção talvez maior ainda é: nós estamos crescendo em approvals, ainda de maneira estagnada, mas estamos crescendo 3%, mas está crescendo 7% em realize. Então existem duas opções: ou os approvals estão sendo dados para muito depois, ou os approvals estão sendo quebrados, o que é algo que preocupa muito a gente como organização. Então, para onde estão indo esses approvals, de que maneira eles estão sendo dados? E o ideal é que nós estivéssemos crescendo nos dois. Então, é um ponto de atenção aí para a gente entender o que está acontecendo a nível global e começar a falar não apenas de approvals, mas também de realize. Porque provavelmente alguns desses realizes vão começar a cair agora na próxima gestão da AI, mas é um ponto de atenção porque a gente não tem certeza do que aconteceu com todos esses. Beleza, e aí isso leva a outro ponto que é: quando a gente olha a proposta do atual PAI eleito, o PAI eleito ele se chama Mohamed Fadel, ele é um egípcio e ele falou muito na aplicação dele, desse momento crucial que a ESEC está indo, em termos de se tornar cada vez mais uma plataforma. Então a ideia é que a ESEC seja uma plataforma que liga consumidores a produtores. Os consumidores são os jovens, os produtores são as organizações. Então empresas, startups e ONGs que precisam de intercambistas. A ideia é que cada vez mais a ESEC vai se tornando uma plataforma que funciona de maneira intuitiva e maneira aberta. Então, se você é uma empresa, você pode criar uma vaga na ESEC sem necessariamente ter uma reunião com o membro. E assim também funciona com uma pessoa que quer se aplicar para uma vaga. Você pode se aplicar para uma vaga sem necessariamente ter que ser abordado por uma pessoa da ESEC. Imagina que quando você vai pedir um Uber ou quando você vai alugar um apartamento no Airbnb, você não precisa conversar com alguém do Uber ou conversar com alguém do Airbnb. Você simplesmente abre o aplicativo e você vê o local e você fecha que você quer ir para esse local. Então a ideia é que a ESEC vai se tornando essa plataforma, mas no momento a gente ainda sabe que
existem muitos e muitos passos para serem dados nesse sentido. Nós ainda não somos essa plataforma e por isso que vendas ainda é muito importante para a organização. Então, até que esse dia aconteça, a ESEC no Brasil vai continuar sendo mestre em vendas e capacitando cada vez mais os seus membros para que nós consigamos vender a nossa proposta de valor de maneira muito clara e muito assertiva, tanto nas redes sociais como no nosso discurso. Certo. E aí, quando a gente olha para essa gestão 18-19, foi uma gestão em que o PAI eleito ele trouxe uma ideia, que é uma ideia relativamente polêmica. Eu vou falar para vocês e vocês têm um julgamento que quiserem ter dela, que é a ideia de pivô. A ideia de pivô é a ideia basicamente de que a ESEC ela já tem um why muito claro, então temos um propósito muito claro. Nós temos o nosso how muito claro, o nosso how é desenvolvimento de liderança, então nós temos o nosso porquê e o nosso como. Mas o nosso o que é como a gente desenvolve a liderança para atingir o nosso propósito, que o nosso o que é intercâmbio, o nosso PAI ele acredita que o intercâmbio ele tem que ser o produto foco da organização, mas que não tem que ser o único produto. Que a ESEC ela pode criar novos produtos para desenvolver liderança. E basicamente essa é a ideia de pivô. E pivô significa pivotear, né? Então é você criar algo novo a partir do momento em que você está. Então justamente essa ideia do pivô. E aí nós temos pensando em a ESEC e nos esforços que a ESEC Internacional está colocando, nós temos 92% dos esforços sendo colocados em plataformas. Então, na evolução de plataformas, na evolução de supply e demand, na evolução da nossa plataforma se tornar cada vez melhor para o nosso consumidor fazer mais intercâmbio. Nós temos, do outro lado, 8% de foco em pivô, que é basicamente 8% de foco em criar um novo produto para a ESEC, para que não seja apenas o intercâmbio e para que esse desenvolvimento de liderança jovem possa acontecer em outras frentes também. Mas lembrando que o grande esforço da organização, aí 92% dos recursos continuam sendo alocados para intercâmbio. Apenas 8% vão para essa parte do novo produto, que ainda não se sabe qual é, mas que está sendo pesquisado e pode ser criado pela essa nova ESEC Internacional. Beleza, mas aí, saindo um pouco desse contexto a ESEC Internacional, como é que nós estamos como a ESEC no Brasil? Bem, quando a gente fala como a ESEC no Brasil, nós estamos estagnados. Quando a gente olha, principalmente comparando o termo agora da CSN Formitos com o termo 2016, o primeiro semestre foi um semestre em que nós crescemos em realizações, mas foi um crescimento de 8% em realizações. É pouco, mas ainda assim é um crescimento para se comemorar, porque quando a gente olha para o número de realizações que a gente está decrescendo a nível global, a ESEC no Brasil consegue ser aí um ponto fora da curva, puxando um pouco a rede para cima, a rede global para um crescimento possível, né? Mas, quando a gente olha para o número de approvals, o nosso crescimento no primeiro semestre foi de apenas 3%. Então, foi um crescimento aí já nos últimos dias. É um crescimento que preocupa muito, porque se a gente não continuar crescendo e não começar a aumentar essa porcentagem de crescimento, isso vai gerar alguns problemas para o número de realizes que nós precisamos ter no futuro. Então, é um grande call to action para a nossa rede entregar um número de approvals maior nesse segundo semestre. E aí, o ponto é que hoje em dia na ESEC no Brasil nós temos 2 produtos e 3 operações que estão decrescendo. Então, GV e GT, quando a gente olha em termos de produto, estão decrescendo, muito puxados pelo decrescimento de ODV. Então, o decrescimento que o ODV teve no primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre de 2017, foi bem relevante, isso acabou puxando para baixo o produto. E como operações, nós temos GE, que está crescendo, né? Então, parabéns aí ao DI e ID que está crescendo, e a IDV também cresceu. E hoje em dia, né, ESEC no Brasil, nós tivemos no primeiro semestre 25 CLs decrescendo,
7 CLs estagnados, ou seja, crescendo aí menos de 20%, e apenas 19 CLs crescendo de uma maneira saudável. Então, um grande ponto de atenção aí para os crescimentos que nós estamos tendo como a ESEC no Brasil, principalmente para esse 25 CLs decrescendo. E nós tivemos no primeiro semestre 17 CLs atingindo menos de 50% do planejamento, 19 CLs atingindo entre 50% e 70%, e disso a gente tem 36 de 53 séries da ESEC no Brasil atingiram menos de 70% do planejamento. Então é um grande ponto de atenção para quanto a gente está planejando. A gente precisa ser ambicioso, nós precisamos criar metas que vão mover a gente, mas tinham vários CLs que estavam planejando o crescimento de 100% sem ter ideia nenhuma de como iria entregar isso. Não adianta planejar um crescimento de 80% se você não tem claro como é que vai ser essa entrega. Então, é um ponto aí para a gente entender como planejar de uma maneira ambiciosa, mas planejar com uma estratégia muito clara para entregar. Então, se você quer crescer 100% e você tem uma estratégia muito clara para isso, e você tem uma rotina de escritório para isso, tudo bem. Mas se você quer crescer, mas não tem estratégias claras, aí é um grande ponto de atenção. E aí é justamente nesse contexto, falando um pouco mais sobre a ESEC no Brasil, que vem se arrasta, nós somos aí a força do movimento pelo Brasil, muito no sentido de que a gente quer ser uma onda que vai arrastar a juventude e arrastar a ESEC no Brasil, no sentido de trazer mesmo uma multidão aí de AESECos, então arrastar multidões. E qual é o nosso papel para a ESEC no Brasil, né? Basicamente fazer intercâmbio, não tem segredo. Em muitos momentos a gente quer complexificar o que é ser a ESEC, a gente quer falar que a ESEC é entregar 1000 projetos, a ESEC é ter 1000 recursos, é ser digital, é fazer 1000 coisas, mas no final das contas não existe nada mais poderoso do que fazer intercâmbio. Independente do novo produto aí que possa ser criado a nível internacional, nosso papel como ESEC no Brasil é fazer intercâmbio. Porque quando a gente faz intercâmbio, a gente acredita que essa maneira fundamental pela qual a gente muda o nosso país, essa maneira fundamental pela qual a gente muda a liderança jovem, essa maneira fundamental pela qual a gente muda, que a gente faz o nosso modelo de desenvolvimento acontecer. Então, em um contexto em que a ESEC a nível global está decrescendo em Realizes, é papel, não apenas papel, mas é obrigação da ESEC no Brasil crescer em Realizes, crescer em Approvals, crescer em Completeds. Porque como entidade, nós temos a obrigação de ter um papel de modelo mesmo para nível global, para mostrar qual é o papel da ESEC no Brasil nisso, né? Quando a gente olha para uma entidade com tanta maturidade que nem a nossa. Então, nós temos que crescer, e esse é o papel também que vocês têm como aplicantes da LCP, pensar como é que nós vamos fazer mais intercâmbios, melhores intercâmbios, e como é que vocês vão ser doidos por intercâmbio. Então, no momento que vocês forem ter uma reunião com o parceiro, vocês já têm que estar pensando em como vocês estão vendendo o intercâmbio para ele. Quando vocês conversam com membros, quando vocês conversam com stakeholders, quando vocês conversam com pais, vocês têm que falar todo momento de intercâmbio. Até quando você fala de liderança jovem, quando a gente fala de liderança pode ser muito subjetivo. A ESEC ela não fala de qualquer liderança, ela fala de uma liderança que é desenvolvida através de intercâmbio. Então, os nossos líderes não são os nossos membros apenas. Os nossos membros, eles facilitam a liderança. Quem a gente está entregando que são os nossos líderes são os nossos intercambistas. Então, por isso que a gente quer fazer mais intercâmbio, e é por isso que vocês, como aplicantes LCPs, vocês têm que ser embaixadores disso no escritório de vocês. E isso começa desde o processo. Vocês têm que esclarecer desde o início que vocês querem fazer muito intercâmbio e como vocês vão fazer mais intercâmbios. Então, isso tem que ser inegociável. Não tem como vocês terem dúvidas sobre isso. E é justamente por isso que nós temos a visão de nossas promessas, nossos líderes, a gente entrega, muito pensando também esse We Deliver, muito pensando sobre o contexto que nós estamos. Então, a ESEC ela está vivendo um momento de visão 2020, e a visão 2020 ela vai ser entregue daqui a pouco já, nós estamos aí no meio de 2018, só falta 1 ano e meio para nós entregarmos a visão 2020,
começarmos 2020, né? E muita coisa já foi criada na organização, a gente teve o roadmap sendo criado, nós tivemos vários pontos aí da exec sendo criados, mas não adianta você querer fazer o roadmap acontecer se você não está entregando o crescimento da sua entidade a nível local. Se me perguntarem qual é o papel de um LCP para a Visão 2020, o papel é fazer o seu CL crescer. Não tem segredo, é o We Deliver. O We Deliver nós estamos em ano de entrega, nós estamos nesse ano em que, se você não entrega, basicamente, a Visão 2020 ela vai ter sido sonhada à toa para não ter sido entregue. Então, é nosso papel garantir que essa entrega está acontecendo. E é justamente por isso que nós temos um planejamento do MC10 aqui no Brasil, que no meio nós temos a nossa visão, que é a nossa entrega, aí nós temos nossos objetivos, né, que são cerca de 12 mil intercâmbios que foram feitos na última gestão para 16.470 approvals, crescer 40% em caixa, porque nós não fazemos o que nós fazemos sem dinheiro, e de 3.314 para 6.591 completed. Então, garantir aí que nós estamos entregando experiências completas para a exec no Brasil e para os nossos intercambistas, que são os nossos líderes. E aí, como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente tem vários objetivos que fazem nós atingirmos essas ambições, que fazem a gente atingir a visão, que é esse ponto que está no meio. Então, algo fundamental para a gente ter em mente, e é algo que vocês não precisam se aprofundar tanto como aplicantes a LCPs, mas entendam o básico de qual é o planejamento do MC10 aqui no Brasil e quais são as principais estratégias para isso. Mas não é algo para vocês se aprofundarem, é apenas para vocês terem uma clareza, mas o que vocês realmente precisam ter como foco é qual o papel do meu escritório para o planejamento da ESEC no Brasil. Bem, o papel do seu escritório é ter uma boa gestão, é entregar mais intercâmbio, é entregar mais approvals, mais realizes, mais completed, é crescer o caixa e é ter uma membresia saudável. Então, ter pessoas aplicando, ter uma pipeline de EB, é ter uma pipeline de pessoas que aplicam para TL, é ter team standards sendo aplicados. Então, se você está fazendo o seu série ser saudável e você está entregando mais intercâmbios, então você já está contribuindo para o planejamento da ESEC no Brasil. Esse é o ponto mais importante de termos em mente. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o contexto que nós estamos, como é a ESEC internacional, como é a ESEC no Brasil, é só me perguntar. A ideia do chat não era citar um monte de dados para vocês, de contexto atual da ESEC no Brasil. Todos esses dados vocês podem ter olhando a Network Tracking ou olhando os reportes que são disponibilizados pelo MC, que são disponibilizados mensalmente. Recomendo que vocês conversem com os LCPs para eles enviarem a Monthly Review do MC, onde tem muita coisa também que vocês podem estar olhando, mas basicamente era dar um contexto maior em como é que a gente está andando como organização. Mas é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me buscar, podem buscar membros do MC, que a gente está muito disposto a poder tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos. Certinho? É isso então, gente. Um bom processo, boa aplicação. Mais uma vez, parabéns pela coragem e arrastem.